Olá, seja bem-vinda ao Chá de Boneca. Esse é o primeiro programa aqui desse canal, primeiríssimo, então seja muito bem-vinda, se sinta à vontade, pega o seu chazinho, que eu peguei o meu aqui, eu amo chá, já aviso, né? Por isso o Chá de Boneca. E vamos começar esse programa. Nesse programa eu falo sobre assuntos que interessam a quem quer começar a criar bonecas de pano artesanais lindas como essa aqui, ó. Então, se esse é o seu interesse, continua aqui comigo, porque a gente sempre vai conversar sobre assuntos que te interessam. Eu sou Thalita Mazironi e eu ajudo mulheres a criarem bonecas de pano artesanais do zero. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre: precisa de máquina de costura para fazer boneca de pano artesanal? O que você acha? Agora, por que você que tem interesse em começar a criar suas bonecas de pano precisa ficar comigo nesse vídeo até o final? Porque aqui eu vou te mostrar o que você precisa, afinal, para fazer bonecas de pano artesanais, mesmo que você não tenha máquina de costura ou então tenha aquela máquina que é meio ruinzinha, sabe? Mas afinal, precisa ou não precisa de máquina de costura para fazer bonecas de pano? Bom, eu vou te contar uma história. Eu comecei lá em 2017 com as bonecas de pano, nunca tinha costurado na vida, muito menos com máquina de costura, né? A única coisa que eu sabia realmente fazer era bordado ponto cruz, porque eu fazia desde criança, mas era isso, ponto. E assim, eu nem lembrava mais, porque eu fiz enquanto eu era criança, depois eu parei e nunca mais mexi em bordado. E daí resolvi. Eu tinha uma professora que ela fazia esse estilo de boneca aqui, bonecas Tilda, e eu achei elas tão lindas, muito fofinhas, assim, tudo estilosinho e tal. Pensei, que legal. Daí ela me indicou lá uma escola e eu me meti a fazer o negócio. Não tinha máquina, não sabia costurar, não sabia porcaria nenhuma. Tanto que eu fui lá fazer a inscrição e me perguntaram, mas você sabe costura? Eu falei, não. Aí ela falou, tá, não, tudo bem, porque daí você pega e faz uma aulinha ali para aprender a mexer na máquina. Porque o que acontece? Eles tinham uma máquina lá que era toda frufruzenta, toda automática, cheia dos negócios que, assim, davam um susto quando você olhava. E, enfim, me meti a fazer, fui lá e fiz, gente, saiu essa boneca aqui. É claro que eu tive ajuda da professora para fazer naquela época, né, essa boneca ela já é um pouquinho mais avançadinha, né? Mas fiz, né? E nessa época eu não tinha máquina ainda. Mas eu me empolguei tanto, eu amei tanto fazer, que eu resolvi comprar uma máquina. E eu vou te mostrar a máquina que eu comprei. Foi essa aqui. Essa máquina, gente, ela tá horrenda, tá? Desculpa mostrar ela assim, mas é que não tem outra maneira. Ela tá toda amarelada. Parece máquina de brinquedo, mas não é. Mas ela é inteira de plástico sim, ela não tem nem manutenção, eles nem aceitam fazer manutenção nessa máquina. Porque, assim, tipo, quebrou, tá quebrado, sabe? E eu comprei essa máquina na época, ela custou, tipo, 300 e poucos reais, assim. Eu tinha esse dinheiro, pensei, quer saber? Vou comprar, sabe? Mas o que eu quero dizer com essa história? Eu quero dizer que você não precisa de máquina. Eu comprei essa máquina aqui, mas assim, primeiro que é a máquina mais, acho que mais barata do mercado. E segundo, que no início eu nem usava direito a máquina, porque eu não tinha habilidade com a máquina ainda. Então tinha muita coisa que eu tinha que fazer na mão mesmo. Porque eu não tinha habilidade, eu não conseguia acompanhar o ritmo da máquina. Enfim, se você tem máquina de costura, lembra quando você começou a usar a máquina? Como que era? Era assim, né? Não conseguia mesmo usar muito, não. Pois é. Então tudo isso é para dizer que você realmente não precisa começar com máquina de costura. Então, você que está aí me escutando e não tem máquina de costura, ou então tem uma máquina tipo essa aqui, ó, fique sabendo que você já está muito bem amparada para começar a criar suas bonecas de pano artesanais. Você já está no caminho, sabe por quê? Porque você está pesquisando. Se você está me vendo agora, é porque você está pesquisando de alguma maneira como começar. E esse é um ótimo começo. Inclusive, você começar sem máquina de costura tem algumas vantagens. Por exemplo, se a sua máquina parar,
você já sabe como continuar mesmo na mão, não é? Porque a gente nunca sabe, né? A máquina, assim, eu, por exemplo, faço manutenção na minha máquina uma vez por ano. Então, tem máquinas que precisam de mais, tem máquina que precisa de menos, você gasta com isso. Então, se parar, você já sabe continuar na mão mesmo. Outra vantagem de você começar sem a máquina é que você já fica mais calejadinha para fazer a costura à mão. Como assim? Porque mesmo você tendo a máquina de costura, seja ela qual for, você vai precisar fazer pontinhos na mão. Você sabia disso? Pois é. Tem alguns pontos que você precisa fazer na mão. Se for uma pecinha pequena, normalmente você não vai conseguir fazer tudo na máquina, você vai precisar fazer pontinhos à mão. Então, assim, de qualquer maneira, você vai ter que usar as suas mãos, tá? Aí você pode virar pra mim e dizer: ai, Thalita, mas eu não sei costurar. Não tem problema. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai saber um pouquinho, vai saber um passo a passo aqui de um ponto assim base que é para você já começar a criar suas bonecas artesanais. Gostou? Tá, e uma segunda coisa que você pode falar pra mim. Ai, mas é muito lento fazer na mão. Não vou mentir pra você, é mais lento, realmente. Como eu disse, fazer na mão você vai precisar de alguma maneira fazer coisas na mão. Então assim, né? É um fazer artesanal, né? Se você quer criar bonecas de pano artesanais, é assim, você vai ter que usar as suas mãos. Inclusive, pensa aqui comigo, qual que é a primeira ferramenta de costura da história, assim, que já existiu? As nossas mãos, certo? A gente começou na costura com uma agulha, uma linha, um fio, sei lá, e as nossas mãos. Inclusive as bonecas de pano, não sei se você sabe, mas elas datam de antes ainda da colonização, ou seja, antes do ano 1500, lá com os indígenas ou então com as tribos africanas, já existiam tecidos, eles faziam tecidos com fibras, né, fibra de coco, sei lá, palha, não sei direito, mas já faziam uns tecidos com fibras e eles costuravam isso, obviamente que não era na máquina, porque a máquina nem existia, né? Costuravam na mão. E como eu disse, fazer na mão é mais lento, mas eu quero dizer uma coisa, é preferível que você comece a fazer na mão, depois você junte dinheiro e compre uma maquininha que seja uma tipo essa minha aqui, menorzinha, do que você já chegar assim de cara, comprar uma máquina gigante, toda cheia do negócio, não sei o que, gastar maior dinheiro nisso e perceber que você nem precisa de tudo aquilo para fazer. Sabe por quê? Porque a boneca de pano, ela parece muito complexa olhando assim, né, de longe. Mas na verdade, você com um pontinho reto, você consegue fazer uma boneca de pano inteirinha como essa aqui e como todas essas aqui, sabia disso? Então, assim, você não precisa de uma super máquina para fazer, tanto que eu fazia nessa aqui, né? E, inclusive, eu vou te mostrar a minha máquina atual. Minha máquina atual não é automática, não é toda cheia das coisas, inclusive ela é bem antiga, ela é boa, sim, porque ela é Toyota, a Toyota nem faz mais máquina de costura, mas ela era da minha avó. Como eu disse, né, a minha avó, ela costurava, mas eu nunca tive, assim, contato com costura. E essa, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, e essa é a minha máquina atual, olha. Ela não é automática, ela é bem simplona assim, e eu faço essas bonecas de pano aqui, bem lindas. Então, é interessante você começar pequeno, sabe? Se você já está empolgada, quer começar já com máquina, né? Você quer comprar a tua máquina, ok, compra, mas não precisa ser uma super máquina e tudo mais, entendeu? Além disso, na mão ou numa máquina pequenininha, você já vai pegando o jeito, você já vai entendendo como os pontos funcionam, né? Se for numa máquina pequena, você já vai pegando o ritmo da máquina. Como eu disse, quando eu comecei, eu não sabia nada de máquina de costura e era bem difícil eu conseguir fazer as curvinhas e tudo mais, porque no início você não sabe, você não tem o ritmo da máquina, né? E é treino. Então é legal você treinar na mão e depois na máquina menorzinha. E daí depois,
Você tá calejada e você consegue pegar qualquer máquina pela frente. Tá, mas então o que precisa para começar a costurar a boneca de pano? Então, se você quer começar já a costurar suas bonecas de pano, eu vou te mostrar os materiais aqui básicos para você começar. Linha, essa linha aqui é linha de costura mesmo, né? Se você procurar linha de costura normal. Aqui eu tenho nesse novelão assim, mas pode ser naqueles pequenininhos, né? Uma agulha. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa agulha aqui, se eu não me engano, uma agulha de costura de mão, tá? Ela tem ponta. Essa agulha aqui, se eu não me engano, é número 7 ou número 8. As agulhas de costura, quanto maior o número delas, mais fininhas elas são. Então, por exemplo, uma agulha número 10, número 12, são muito fininhas, são assim, parece fio de cabelo até. E para fazer boneca não precisa ser tão fininha, nem muito grossa também, depende do tecido, na verdade, né? Mas uma agulha número 8 ou número 7 já tá ótima. E o tecido, né? Porque afinal de contas, o que é uma boneca? A boneca é simplesmente você pegar, deixa eu mostrar assim, ó. A boneca é simplesmente você pegar um tecido com outro tecido, juntar, emendar esse tecido com uma costura e encher. É isso, né? Todas as partes da boneca são assim, ó lá. Tem uma costura aqui e o enchimento. É isso. Então, eu vou te mostrar aqui um pontinho base que é para você emendar os tecidos, né? Que é isso que a gente precisa para boneca. Então, eu vou te mostrar o pontinho base, que é o ponto atrás, tá? O ponto atrás, você vai fazer esse ponto na mão e já vai conseguir emendar tecidos. Isso quer dizer que você já vai conseguir fazer bonecas de pano. Legal, né? Então, vamos lá? Eu vou pegar aquela minha agulha que eu falei, número 7 ou número 8, agulha de mão. Não é agulha de tapeçaria, tá? Caso você vá comprar, não saiba direito, peça por agulhas de costura de mão mesmo. A de tapeçaria, ela não tem ponta. Então, nesse caso, não adianta, tá? Eu vou cortar aqui o fiozinho. Vou fazer nesse fio aqui colorido, que é pra ficar mais visível. Passar aqui na agulha, fazer um nozinho. Então, ó, fiz um nozinho aqui na ponta. Faz o nozinho do jeito que você sabe fazer, tá? Aqui eu tô usando a linha dupla. Normalmente, a gente usa a linha dupla. O que quer dizer isso? Eu dobro a linha no meio e daí faço o nozinho ali na ponta, né? Porque fica mais forte, tá? Só por isso. Daí, o que você precisa fazer? Você vai colocar o tecido direito com direito. O que quer dizer isso? Ah, por exemplo, esse aqui é uma sarja. Vocês estão vendo que ele tem uns negocinhos assim, olha. Esse aqui é o direito do tecido. O outro lado é liso, né, que é o avesso. Então, eu vou colocar o direito com o direito. Por que o direito com o direito? Porque depois a gente vira isso, né? Quando a gente emenda para fazer boneca, a gente costura no avesso para depois desvirar e daí ficar certinha a costura. Eu vou mostrar direitinho aqui. Então, aqui o que você vai fazer? A gente vai fazer o ponto atrás. Como que funciona o ponto atrás? Deixa eu chegar mais pertinho aqui. Você vai colocar a agulha aqui, passar, né? Tô com o nozinho lá, certo? Daí, eu vou dar um espacinho aqui, vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. Um espacinho aqui. Esse já é o meu primeiro pontinho. Daí, ó lá, ó, no avesso, como que tá? Venho aqui pra frente.
né? Ó, tá vendo? Aqui do outro lado, ó, eu andei com o pontinho aqui, né? Puxei. E por que que é ponto atrás? Porque eu vou voltar no ponto anterior. Ó lá, vou entrar aqui, tá vendo? No fim do ponto anterior, puxei. Ó lá. De novo, olhando aqui o outro lado. Eu vou andar mais um pouquinho. Tá vendo? Entrei com a agulha aqui. E vou voltar no fim do ponto anterior, no buraquinho ali. E é isso. Esse aqui é o ponto atrás, que é um ponto reto, que seria equivalente a um ponto reto da máquina de costura. E olha só o que acontece. Digamos, como se fosse desvirar isso aqui, fica assim, ó. Claro que aqui eu tô fazendo um ponto muito grande, né, e tal. Mas, ó, ele fica um acabamento assim. Tá vendo? Então, é isso. É basicamente isso. Quando você desvira a boneca, ele vai ficar assim. Não vai aparecer a costura vai ficar escondidinha. Gostaram disso? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido aí o nosso primeiro programa Chá de Boneca. Continua aqui comigo. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, já compartilha com essa pessoa, curte, comenta aqui o que você achou, o que mais você gostaria de ver aqui. E é isso, até uma próxima. Beijão!